Ok, então a autoestima está sempre abrangente por isto tudo, mesmo quando estamos a falar de quando o outro me diz devias ser melhor mãe, ou quando eu penso que devia ser melhor mãe, sim, ou quando eu penso que, ou quando me sinto culpada por tirar tempo para mim, ou quando eu penso que tenho um feitio difícil, ou quando eu penso que sou desafiante ou complicada, isto revela a minha autoestima. Só que isto parece desenhar que parece que há vários caminhos para a nossa autoestima, certo? Há vários caminhos para a nossa autoestima, certo? Como há esta confusão de autoestima e autoconfiança, às vezes há uma certa tendência para o fazer, porque se associa a autoestima ao fazer. Às vezes acho que até nem é porque se associa a autoestima ao fazer, é só porque não sabemos, ou muitos de nós não sabemos estar connosco sem o fazer. Não sabemos quem somos sem o fazer. E eu pergunto-me se isto não é uma forma de não estares contigo, a pessoa não estar com ela própria, e de certa forma de uma autoestima tóxica ou evitante, né? Eu tenho tanto medo do que é que vou ali encontrar que nem sequer estou comigo. Olá, eu sou a Cátia Neves da Bonus Daughter. Bem-vindos aqui ao espaço seguro virtual, zoomado, não é, Cátia Pereira? Exato, olha, adorei esta apresentação, zoomado, porque é tipo... É dos nossos lugares para as casas de quem nos vai ouvir. Nem mais. Olha, Cátia, como estás esta semana? Sinceramente. Sim, dá-lhe, claro, é sempre sinceramente, autenticamente. É sempre autenticamente, não é? Como nós queremos. Olha, tem sido uma semana extremamente cansativa e assim com muita necessidade de autocuidado. Muita necessidade de autocuidado, sabes? Muita necessidade de espaço, de preservar, sabes? Aqui os meus limites também. E então tem sido assim um belo de um desafio em termos de vínculo, porque parece que, não sei se tu sentes o mesmo, mas às vezes acontece-nos isto na nossa vida, que parece que há semanas super tranquilas e de repente há semanas que somos assim levadas com uma espécie de furacão emocional, furacão de coisas para tratar. Então foi assim, está a ser assim uma daquelas semanas, sabes, que calma, respira fundo 3 vezes. Sabes que isto liga muito com o tema que vamos falar hoje. Conta-me tudo, o que é que vamos falar hoje? Então hoje eu gostaria muito de falar sobre autoestima, porque é algo que fala-se muito, mas eu acho que ainda existe muita confusão em torno do tema, sabes? Porque muitas vezes, principalmente em acompanhamentos que eu faço, ouço muito falar sobre, mas eu consigo fazer, ou seja, o ligar em autoestima e o conseguirem fazer, única e exclusivamente. E aqui o conseguir fazer está muito mais ligado à autoconfiança, não é? À nossa capacidade, ao confiarmos efetivamente que somos capazes de fazer, do que propriamente à nossa autoestima. A autoestima é uma coisa muito mais para além do que conseguimos fazer. É para além do autocuidado que também tanto se fala, é para além da nossa autoimagem, da forma como nós nos vemos, ou seja, é quase um conjunto de coisas como a imagem que eu tenho sobre mim, não é? Aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu acho que os outros pensam sobre mim, a forma como eu vejo esse meu valor intrínseco, a forma como eu percepciono, a forma como eu estimo também esse valor que eu tenho, sabes? Que o lembrarmos que não está ligado àquilo, única e exclusivamente àquilo que nós fazemos, aos papéis que nós desempenhamos, e que muitas vezes quando nós somos abarroadas por esta multidão e esta intensidade de coisas que estão a acontecer na nossa vida, muitas vezes nós levamos para um lugar de mas o que é que se passa, não é? E pormos-nos muitas vezes em causa a nossa própria autoestima e o nosso próprio valor, sabes? De que não somos capazes, não somos suficientes. Eu esta semana dei muitas vezes conta disso, sabes? De eu não estou a conseguir chegar a todo lado, não é? Eu não estou a ser capaz de conseguir fazer e de chegar a todas as pessoas. E estava-me a levar para um lugar de muita insuficiência e eu estava a pôr em causa o meu valor, não é? Do tipo, eu não estou a conseguir... Diz. Eu estou aí a ver e pensar...
Desculpa, estava aqui a pensar, ok. Então, tentando perceber um pouco, né? Há muito esta coisa de quando se fala de autoestima, e nós vemos até muitos posts pelo Instagram e afins, a autoestima parece sempre estar associado a espaço para ti, ou cuidado, autocuidado, não é? Parece... Ou seja, pelo aquilo que eu vejo muitas vezes a circular nas redes sociais, cada vez que há um post de autoestima, parece associado... Por acaso, assim de repente estou-me a lembrar de cuidados com a pele, cuidados com o corpo, sempre coisas assim relacionadas com autocuidado. Com a imagem. Sendo que isso há de se cair na esfera do autocuidado, certo? Sim, e da autoimagem, que é uma das componentes que fazem parte da autoestima. Ok. Mas não é só isso. E tu estavas a dizer que a autoestima é a imagem que nós temos de nós. Portanto, é esta autoimagem, conforme tu estavas a dizer, ou seja, a forma como eu também percepciono o meu corpo, não é? A forma como eu me vejo ao espelho, vamos pôr assim, mas é muito mais do que isso, não é? É muito mais, vai para além dessa componente visual. Também tem a ver com... Exato, vai para além da componente visual. Inclusive eu tenho uma adolescente que eu acompanho e ela é muito engraçada porque ela faz assim. Então, a minha autoestima estética e a minha autoestima autoestima. Percebes? Que é porque muito, e eu percebo ela, eu fui a primeira pessoa que até hoje me fez esta diferença. A minha autoestima estética, que é a forma como eu me vejo na minha imagem, que se eu gosto da minha pele, se eu gosto do meu cabelo, se eu gosto do meu formato do meu corpo, mas depois não é só isto, é muito mais do que isto, é também a forma como eu cuido das minhas emoções, sabes? A forma como eu me dou valor e me reconheço e me vejo e respeito aquilo que são as minhas necessidades. E isso é verdadeiramente autoestima, não é? A autoestima de a forma como eu penso sobre mim, a forma como os outros pensam sobre mim e a forma como eu penso sobre aquilo que os outros pensam sobre mim, não é? E de que forma é que isso influencia, não é? Porque se eu vou pôr constantemente em causa, sempre que alguém me diz alguma coisa, não é? Olha, estás a falhar. Não estavas lá para mim, olha, devias estar a ser melhor mãe, olha, devias estar a ser ótima profissional, não é? E se eu levo isso para mim mesmo, aquilo que o outro me está a dizer e dou muito poder a isso vai afetar o quê? A minha autoestima, não é isso? Ok, então a autoestima está sempre abrangente por isto tudo, mesmo quando estamos a falar de quando o outro me diz devias ser melhor mãe, ou quando eu penso que devia ser melhor mãe, sim, ou quando eu penso que, ou quando me sinto culpada por tirar tempo para mim, ou quando eu penso que tenho um feitio difícil, ou quando eu penso que sou desafiante ou complicada, isto revela a minha autoestima. Só que isto parece desenhar que parece que há vários caminhos para a nossa autoestima, certo? Há vários caminhos para a nossa autoestima, certo? Na verdade, Kátia, eu acho que nós só por virmos ao mundo, digamos assim, nós só por estarmos aqui as duas, nós já devíamos olhar para isso como tão ótimo, tão bom, não é? Eu tenho valor para estar aqui, eu mereço estar aqui, estar-me a expor as minhas palavras, estar a conversar contigo, e tu exatamente a mesma coisa, não é? E não alimentarmos aquelas crenças de fogo, é tão difícil para mim, não é? Expor-me, eu não sou uma pessoa que falo tão bem, ou seja, começo logo a pôr em causa o meu desempenho, quando o desempenho nada tem a ver com a minha autoestima, percebes? Porque a autoestima é mais identidade, é mais a minha imagem, é algo que, como às vezes se diz, da nossa essência, sabes? Embora esta palavra às vezes pode ser mal interpretada, mas é mais aquilo que verdadeiramente tu és, sem todos estes papéis, sem seres a Kátia que tem a bonus doctor, eu sem ser a Kátia que tem a psicóloga, não é? Portanto, ou seja, é como se nós estivéssemos completamente desprovida de papéis, tirando tudo isso, o que é que fica? E naquilo que fica, isso é a nossa autoestima. Isso é tão interessante, Pronto, e depois, isso pode significar, agora não sei o que é de dizer, mas que palavras é de utilizar, mas isso pode significar que a nossa autoestima está em vínculo seguro, ou a nossa autoestima está em vínculo ansioso, ou aqueles vínculos que tu já nos falaste, não é? Sim, sim. É isto, ou seja, e a ideia será trabalharmos para que a nossa... Eu não sei se estou a utilizar os termos certos ou se tu tens outras palavras.
Mas eu percebo o que estás a dizer, porque a autoestima, ela cresce a partir dos vínculos que nós temos desde o início na nossa vida. Ou seja, ela é feita, a autoestima nós nascemos, não vou dizer-te assim, nascemos com uma autoestima logo saudável. Não, a autoestima é algo que se vai construindo nos primeiros anos de vida de uma criança. Era essa a palavra que eu estava à procura. Ou seja, ou temos uma autoestima saudável, né? Ou temos ou por vezes temos uma autoestima muito tóxica, né? Muito tóxica, sim, exatamente. Porque aquela autoestima em que eu ponho constantemente, desvalorizo-me constantemente, deixo que os outros me desvalorizem também, não é? Portanto, permito que os outros façam exatamente comigo aquilo que eu faço, entro muito no autojulgamento, na autocrítica, tenho pensamentos constantemente a pôr em causa a minha capacidade de suficiência, de merecimento, de amor próprio, portanto, questiono muito toda a abundância, digamos assim, que pode existir em termos de relação. Isto deriva muito dos vínculos que nós criamos desde o início, porque como são esses vínculos que vão alimentando a nossa identidade, a forma como eu penso sobre mim, a forma como os outros me pensam sobre mim, a forma como eu me vejo, se eu gosto daquilo que eu vejo, não é? E isso é muito feito porquê? Porque eu olhando para os meus pais, eu também consigo perceber se eles gostam da forma como se vê, se não gostam, eles próprios também me vão dando esse reconhecimento ou não. Então, isso ajuda a alimentar a nossa autoestima e a crescer a nossa autoestima. E isto é muito importante nós diferenciarmos, porque muitas vezes, até mesmo com as crianças, não é? Há muito esta aposta na autoconfiança, no desempenho, nas notas, nas avaliações. No caso dos bebés, ele já caminha, ele já faz, já diz não sei quantas palavras, olha que ele agora já dorme não sei quantas horas seguidas, não é? Portanto, há muito uma métrica quantitativa e qualitativa também às vezes, não é? De avaliarmos o comportamento, não é? O desempenho. E avaliarmos o desempenho tem sempre o reverso da moeda, não é? Que é, ok, ou é bom ou é mau, não é? E quando nós entramos nesta avaliação, nós estamos constantemente logo a prejudicar a autoestima. Porquê? Porque se estás só a valorizar o que é bom e a capacidade daquilo que tu conseguiste, e quando alguma coisa não corre tão bem, que é super natural na vida, não é? E tu não tens esse feedback, então alguma coisa há de errado em mim. E eu ouço muitas vezes isto, sabes, em adultos, algo está errado em mim. E quando há esta frase do algo está errado em mim, é logo sinal de que a minha autoestima não é saudável. Já está ali um bocado tóxica. Eu acho muito engraçado, porque tu ao princípio começaste a falar de que como há esta confusão de autoestima e autoconfiança, às vezes há uma certa tendência para o fazer, porque se associa a autoestima ao fazer. Às vezes acho que até nem é porque se associa a autoestima ao fazer, é só porque não sabemos, ou muitos de nós não sabemos estar connosco sem o fazer. Não sabemos quem somos sem o fazer. E então são agendas hiper preenchidas de manhã à noite com N coisas para fazer, e mesmo quando não é trabalho, substituímos isso por tarefas. Com certeza. Sim. Né? E estamos muito focados em produtividade e estamos muito focados no atingir objetivos e há ali um grande foco, né, mesmo que não seja trabalho, parece que de repente a vida ganha ali uma perspectiva de trabalho. E eu pergunto-me se isto não é uma forma de não estares contigo, a pessoa não estar com ela própria, e de certa forma de uma autoestima tóxica ou evitante, né? Eu tenho tanto medo do que é que vou ali encontrar que nem sequer estou comigo. Tal e qual. É isto? Pode ser sinal disso, sim. Pode ser porque no sentido em que vamos partir do princípio de que de facto estamos numa altura em que não precisamos de estar tanto a fazer tanta coisa, vamos pôr assim, não é? Porque há alturas que são mais calmas, são mais tranquilas nas nossas vidas, e nós próprios também podemos definir esse ritmo, mas de facto há momentos, não é, em que, ok, é preciso fazer muita coisa. Agora, o que é que acontece, e isso tu estás a dizer é verdade, eu sinto que quando nós entramos constantemente neste loop do fazer,
eu fico sempre aqui na minha imaginação a tentar perceber o que é que está lá por detrás, porque é que há constantemente esta necessidade, porque há pessoas que efetivamente não conseguem, algumas pessoas não conseguem parar, ok? Precisam sempre de estar em necessidade constante de fazer. Mas do que é que elas têm receio, efetivamente? É de estar em contacto consigo? É de descobrirem? É de não conseguirem estar completamente, tipo, só, sem fazer nada? Porque a nossa biologia precisa disto, precisa de momentos de pausa, precisa de momentos de atividade, momentos de expansão, momentos em que as coisas ficam mais lentas. Portanto, nós precisamos de ir tendo estas mudanças todas para nós conseguirmos estar bem. Não conseguimos estar sempre, constantemente, a fazer. Okay? Yeah. Porque isso leva a um desgaste emocional, leva a tal exaustão emocional e isso para mim vem de um lugar muitas vezes de insuficiência também, não é? Porque é que eu tenho tanta necessidade de estar constantemente a fazer coisas? É para quê? Qual é que é a intenção? É para provar alguma coisa a alguém? É porque se assim não for, eu não sei quem é que eu sou, não é? Porque aquilo que eu te estava a convidar há pouco, este exercício de imaginar quem somos nós sem as nossas profissões, sem os nossos papéis na família que temos, quem somos nós, não é? E isto há que pensar, eu pelo menos às vezes reflito um bocadinho sobre isto e isto há que pensar, ok, se eu não fosse psicóloga, não é? Como é que seria a minha vida, não é? E tipo... E é engraçado porque eu amo aquilo que eu faço, né? Então eu vivo também muito disto no meu dia-a-dia e dá-me imenso prazer, então é aquela coisa de ok, então de que outras formas é que eu tenho de perceber que não é isto que define a minha vida. Eu tenho aprendido a estar muito com a minha autoestima nesta questão do vínculo, porque de facto eu percebi que a autoestima na idade adulta não pode depender única e exclusivamente da relação que eu tenho com os outros. Yeah. Né? Porque ao longo da nossa vida tu vais ter pessoas com as quais tu estás super bem e há pessoas que vão surgir na nossa vida e que são pessoas que tu depois descobres que afinal não fazem assim tão bem. Então é importante nós percebermos que esta autoestima, por ser auto, é nossa, não é? Yeah. Então nós enquanto adultos nós precisamos de ser nós a alimentá-la, não é? Para nós, como nossos próprios pais, de ok, já sei que isto que está a acontecer nada tem a ver com o meu valor, isto não vai colocar em causa o meu valor. Não é? O perder um trabalho, de repente há uma colega no trabalho que é promovida, por exemplo, não é? Há alguma amiga que diz que afinal agora vou mudar de casa, ou sei lá, coisas assim do género, para nós que são super banais, não é? Que está muito ligado àquilo que nós temos e àquilo que nós fazemos. Muitas vezes isso põe-nos num lugar de muita insuficiência. Yeah. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então há que separar as águas. O que é autoestima? É o meu valor. Não é definido nem para aquilo que eu faço, nem para aquilo que eu tenho. Yeah. E muitas vezes também, não sei se às vezes também não tem um pouco a ver... Eu não sou só o resumo da minha... de todo, nós não somos só o resumo da nossa imagem. Estou a pensar nestas mães que muitas vezes, estando grávidas, e a seguir nasce o bebê, né? Porque às vezes já têm desafios a lidar com a imagem quando estão grávidas, porque, né? Estavam habituadas a uma cinturinha e de repente não é uma cinturinha, é uma bolinha. Há umas que adoram, né? Tu vês que há mães que, adoram aquela transformação. Mas há mães que não gostam nada. Mas há mães que aquilo mexe, né? Porque se calhar a imagem que elas tinham delas estava muito colada só à imagem visual. E depois, ao o corpo mudar, há logo ali, a autoestima estava tão colada à parte visual e não ao resto, que depois aquilo acaba por ser um processo que abre para o resto, né? E agora quem sou eu com este corpo? E depois, comum também acaba por ser, depois do bebê sair, mesmo para as mães que adoraram aquela barriguinha, agora fiquei com barriga e nem sequer tenho bebê e todo o meu corpo mudou. E depois, e acho que isto às vezes tem a ver com o nosso valor, ou o valor de algumas mulheres está colado à imagem visual que têm delas. Muito mesmo. Por isso é que eu quis dizer isto logo aqui no início, sabes? Porque
de facto há muito ainda essa associação, não é? Da forma como eu me vejo, a imagem estética, não é? Põe muito em causa muitas vezes o meu valor como pessoa, e por isso é que eu estava a dizer, é uma componente, nós devemos olhar para ela, é normal, claro, todas nós queremos nos sentir bem, mas é aqui também, lá está, se entramos num processo de comparação, é necessário reconhecer onde é que entra este processo de comparação, com quem é que nós nos estamos a comparar especificamente, não é? Porque isso destrói a autoestima, não é? Começa a desnutri-la, começa a pôr em causa o meu próprio valor, porque eu depois vou para um lugar, quando eu estou com uma autoestima pouco saudável, eu vou para um lugar de muitos poucos recursos, sabes? Eu começo a achar que nada em mim está certo, está tudo errado, não é? É o cabelo, é a barriga, é as pernas, é a cara, começa a ficar tudo errado. E a autoestima não é só isso. Então é importante aqui diferenciarmos que nós não somos só autoimagem, nem autoconceito, mas que só podemos ser uma mistura de variedíssimas coisas. E que a autoestima, ela afirma-se pela relação que nós temos com os outros. Num vínculo seguro, normalmente quem está em vínculo seguro tem uma autoestima saudável, porque são pessoas que conseguem facilmente perceber que podem ser quem elas são em qualquer relação. E qualquer relação fica se tiver que ficar, efetivamente, sabes? Aquelas pessoas que me fazem bem ficam, aquelas pessoas que não fazem bem não ficam. Então a pessoa não põe em causa a si mesmo, ok? Para pôr em causa, para não correr riscos de perder relações, percebes? Não, isto não vem de um lugar, agora dito assim parecia que vinha de um lugar aqui de alguma prepotência, mas não tem a ver com isso, não tem a ver com uma questão de ego, tem a ver com uma questão de que eu sei o que é que me faz bem e eu sei quem é que não me faz bem. E na verdade nem todos nós estamos em sintonias uns com os outros e está-se tudo certo quanto a isso. Não é necessário estarmos também, é importante, claro, esclarecermos as coisas, ter uma comunicação bastante consciente e bastante clara para criarmos este vínculo, não é? Mas é também muito importante perceber que de facto há pessoas que fazem sentido, há pessoas que não fazem sentido. E está tudo certo quanto a isso, entendes? Porque às vezes há muito este conceito de que, estou em vínculo seguro, tenho que estar super zen e de bem com o mundo. E não necessariamente. Não, porque às vezes podemos estar em vínculo seguro até sabendo que, eu neste momento estou zangada. Não sim, é? Claro que sim, claro que sim. Ou às vezes até posso estar em vínculo seguro comigo, mesmo tanto desconfortável com o meu corpo. Isso. Tal e qual. Não é? Posso até nem gostar daquela imagem, daquela autoimagem visual, e posso ter ali algum descontentamento com ela, mas isso não me faz perder valor enquanto pessoa. Isso. Não é? E posso depois tomar outros caminhos. Eu acho isto super interessante, Cátia, só que estava aqui a pensar. Eu acho que se tu estiveres de acordo, gostava que no próximo episódio, nós falámos aqui muito do que é autoestima, né? E que a autoestima é diferente da autoimagem, e o que é que tudo compõe a autoestima. E se calhar falávamos um pouco no próximo episódio de como também gostava de haver aqui um episódio que a gente conseguisse distinguir o que é a autoestima da autoconfiança. Porque acho que às vezes há aqui confusões e se conseguirmos nesse episódio também incorporarmos de como é que fazemos esta autoestima florescer. Ok, parece-te bem? Parece-me perfeito. Sim? Parece-me ótimo. Boa. Perfeito, obrigada. Vou aqui despedir dos nossos ouvintes ou dos nossos como é que se diz? Visuais? Como é que se diz? Espectadores. Espectadores. Esta parte do Sérgio corta, se faz favor. Volta atrás. Ok. Espero que tenham gostado do episódio, que vos seja útil. Partilhem, subscrevam o canal e até à próxima. Até à próxima. Tchau.